Muito bem, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos tocar num assunto bem importante de escrever aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos aguardar um tempinho. O Anderlon já está aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, muito importante. E com certeza eu espero, né? A gente espera que traga coisas boas para o seu coração. E você pode compartilhar com outras pessoas também, ok? Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí. Vou baixar a música aqui para a gente dar continuidade. O Anderlon já está na área. E a gente toca e a gente segue com a nossa live de hoje, tá bom? Deixa eu desligar a música aqui. Vamos lá. Sejam bem-vindos, Nelsinho, Neto, Camila, Micaela, Daniel, Pamela, Mário, um abraço, Mário, Silvana. Pessoal, sejam bem-vindos. Começamos a nossa live, uma live que eu considero bem importante. E eu não vou fazer essa live sozinho, vou fazer com o Anderlon. E a gente vai tentar debater justamente o tema que você está vendo. O que a gente pode fazer para vencer a pornografia? É algo que infelizmente, é algo que é comum na vida das pessoas, não deveria ser. E depois, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou chamar o Anderlon já para a gente bater um papo, beleza? E aí a gente faz o nosso momento de oração inicial. Deixa eu chamar ele aqui. Estamos aguardando um tempinho. Compartilhe essa live aí onde você acredita que, enfim, para os seus amigos, compartilha mesmo, porque hoje o assunto é bem importante, bem interessante. Parabéns pela sua presença aqui. Vamos esperar mais um pouquinho. Bem-vindo, Lucas, Clebson. Deixa eu ver. Vai colocando de onde vocês são, pessoal. Obra de Maria Caraúbas, bem-vindos. Valeu, João Paulo, guitarrista. Um abraço, pessoal de Brasília. Tem gente de Brasília nos acompanhando. Vou chamar mais uma vez aqui. Emanuel Vinícius, Hilário, bem-vindo. Buenas noches. Buenas noches. Vai chapar. Aí já não é comigo. Boa noite, minha gente. Essa galera aí que tá assistindo na live, vai entrando aí, vai divulgando que o papo hoje é parada dura, bronca. Tá me ouvindo bem, Anderlon? Tá, tô ouvindo bem. Fiquem aí, olha, minha gente. Às vezes esse assunto constrange a galera. Agora eu tô sentindo o retorno. Eu tô falando, tô me ouvindo. Eu não sei o que é. Talvez se eu sair... Melhorou agora não? Agora beleza, agora tô me ouvindo não. Mas está me ouvindo? Tá ótimo, tá ok. Pronto. Esse assunto, rapaz, esse assunto é meio constrangedor. Quando eu enviasse o convite, eu falei, essa galera... então, possivelmente vai ficar uns 2, 3 aí só ouvindo, mas... nessa live, porque às vezes a pessoa entra numa live como essa, ou até compra um livro, ou até assistindo vídeo, até para assistir um vídeo, a galera fica meio assim, com medo de alguém perceber que olhar a pessoa vendo, ou assistindo, ou lendo, como se a pessoa estivesse sofrendo disso, né? Ou passando por essa dificuldade. Sim. Porque realmente é um assunto que constrange. Né? Não deveria, na realidade. Não deveria porque como você estava falando aí, é uma questão do nosso dia a dia, no sentido de que está presente nas pessoas, está presente nas casas, é um inimigo, parece silencioso,
mas ele é muito Isso. presente, né? E às vezes por isso constrange até em bater papo, conversar sobre isso. Não é nem não é nem entre homens e mulheres, até entre homens é difícil Sim. surgir uma conversa como essa, né? Porque para não dar o entender, porque o homem tem aquela questão do respeito humano, do orgulho, né? Da gente achar Isso. que passa por essa dificuldade, porque tem esse problema. Não, será que eu vou puxar esse assunto porque o cara vai pensar que eu sou viciado em pornografia e tal, na masturbação, e termina se virando um tabu, né? Exatamente. Beleza, boa noite. Seja bem-vindo. Eu espero que vocês também contribuam, tá? Vocês podem, enfim, colocar Tem a umas caixinha de perguntas, pergunta. né? Se a gente souber, Agora isso. tem Se a gente uma... souber responder, bom. Se a gente não souber responder, a gente deixa quieto. Deixa para Faustão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a nossa live de hoje fazendo um breve momento de oração, porque eu acredito que quando a gente coloca a luz onde está a treva, a gente consegue estar mais perto de Deus e, enfim, estar mais perto da realidade do que é realmente viver ser um homem de Deus e viver a fé. Porque não adianta a gente levantar nossos braços, louvar a Deus e às vezes quando volta para o quarto, esconde isso, está lá como um pecado de estimação. Mas quando a gente traz a luz de Deus, aquilo que está escuro, que aquilo que está oculto, é realmente a gente pedindo para Deus vencer em nós. Então, vamos lá início ao nosso momento de oração, a nossa live de hoje. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz. Hoje é um dia especial, hoje é dia de Ramos, né? Osana, o filho de Davi. Estamos entrando na Semana Santa, então é o momento de de nós revermos a nossa vida e podermos colocar realmente a luz de Deus sobre as nossas trevas. Sepultar esse do Pai, velho, do né? Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, nesse momento de oração inicial, queremos pedir que a Virgem Maria passe na frente. Como Anderlon falava, algumas pessoas se sentem até um pouco constrangidas quanto a isso, mas nós queremos realmente fazer com que esse momento de partilha, momento de conversa, seja algo que venha do coração de Deus. Que Deus possa, antes das nossas palavras, chegar com o seu Espírito Santo e realmente abrir os ouvidos, o coração e a nossa boca. É isso que nós queremos pedir nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria, passa na frente. Passa na frente. Muito bem. Anderlon, eu te convidei. Eu não sei se tu tivesse a mesma inquietação também, mas eu vi uma matéria que dizia o seguinte, que na quarentena os sites pornográficos, a assinatura desses sites aumentaram cerca de 31%. E isso se deu porque as pessoas estão em casa, porque as pessoas não sei se estão sozinhas, eu não sei se não tem o que fazer, ou até mesmo encontram uma oportunidade ali para poder fazer isso. Foi uma inquietação do meu coração, por isso que eu te chamei. Né? O que a gente poderia dizer por que a galera faz isso? Por que a gente faz isso? Né? Por que chama tanta nossa atenção essa questão? Por que incomoda tanto os jovens? O que tu acha? Eu vi a matéria, inclusive até vi outra, que eu acho que surgiu, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, que as mulheres de programa estão desesperadas. Porque as mulheres de programa estão desesperadas, né? Por conta porque uma coisa leva a outra, né? Na realidade, o consumo de pornografia leva você a buscar. Às vezes a pessoa até é casada, né? Mas às vezes buscar uma mulher que vai lhe satisfazer como tal foi visto no vídeo, né? Até porque a prática usada ali, né? A forma que se é feito o sexo na pornografia é totalmente devasso, né? E possivelmente a maioria das mulheres não compartilham desse pensamento, dessa forma de vivenciar a relação sexual. Então, ele estava mostrando, né, justamente sobre isso, uma reportagem do desespero de algumas mulheres por ter diminuído, né, a presença a busca, né, pessoal do trabalho, tal, da relação sexual, e elas estavam desesperadas, procurando formas, né, para que não saíssem perdendo. E aí foi que surgiu, né, elas estão entrando também em massa nas redes sociais, né, muito sutilmente,
vendendo o seu corpo, né? Fazendo vídeos, e aí faz um vídeo, você mostra isso, mostra aqui para mostrar isso, vai mostrar aquilo, para ela fazer isso, para fazer isso, você precisa depositar um valor, né? Assim que o valor é depositado, né? Ela mostra o vídeo para você, até pelo WhatsApp. Então, assim, são técnicas, são formas que elas encontraram para sair também da crise. Veja que situação. Então, uma coisa bomba a outra. Se eles estão procurando pornografia, veja, se elas, diante dessa situação de crise, elas vão procurar um meio para que, né, elas continuem o trabalho delas. E uma estava até dizendo que, por exemplo, ela fazia 2 programas por dia, 2 a 3, em torno de R$ 500 por dia. Ela disse que em uma live, em um vídeo que ela fazia na internet, de um serviço que ela fazia pela internet, ela tirava, em um vídeo só, ela tirava esse valor. Entendeu? Caramba. Então, assim, dentro dessa realidade, corremos o risco de, após uma quarentena dessa, elas verem uma forma de continuar esse serviço e aí aumentar ainda mais o problema da pornografia, né? Que, querendo ou não, isso vai potencializando, porque eles vão encontrando outros meios, né? E aí vai bombando, é lógico, as pessoas estão em casa, estão ali entediadas, né? Porque o tédio... tá uma coisa que eu não... Rapaz, eu não gosto quando a galera bota nos stories assim. Tá um tédio. Me tirem do tédio. Papapá, lá no Jesus. Me indiquem um filme para sair do tédio, né? Indiquem um filme. Até aí tudo bem, mas assim, quando a pessoa diz, que tédio, não tem nada que fazer. Minha gente, pelo amor de Deus, não tem nada que fazer. Isso já é um perigo, né? Isso já é uma brecha imensa. O Padre Paulo Ricardo estava vendo, ele fez uma série muito boa, inclusive eu indico a todo mundo assistir. Eu não sei quantos vídeos foram. Eu não sei se ele refez os vídeos ou se ele simplesmente repostou. Mas ele falava justamente da pandemia da pornografia. Ou seja, o aumento a quarentena aumentou toda essa assinatura. E um dos pontos principais que ele disse foi justamente a solidão. Eu conversava semana passada com um psicólogo que eu conheci, eu esqueci o nome dele agora, fez até uma live comigo, a gente falando sobre a questão mental, como é que as pessoas estão lidando mentalmente com essa quarentena. E o que é que acontece? Se a gente não sabe lidar com a nossa solidão, se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem nós somos, a gente vai justamente procurar isso fora. Sim. É esse o grande perigo. Se eu não consigo ficar só, se ficar só para mim é um tédio, se ficar só para mim é angustiante, se ficar só para mim é algo que me causa desespero, então isso é um sinal de alerta para que eu possa realmente procurar me conhecer, né? Saber de Deus quem eu sou, buscar saber quem Deus é na minha vida para que eu possa ficar sozinho, porque na verdade, na realidade, a gente nasce só, a gente nasce completamente sem nada e a gente vai morrer da mesma forma. Então, se eu não consigo lidar comigo mesmo, eu vou abrindo essa brecha para poder entrar em um site, porque é o prazer momentâneo, né? Se você disser que essas ações de pornografia e tudo mais não dá prazer, claro que dá prazer, mas é algo que vai esvaziando a sua alma. Como o Anderlon falava, né? As mulheres de programa estão desesperadas e tal, a pessoa paga para poder ter aquele prazer e você começa a enxergar, homens casados também, mulheres também, você começa a enxergar a pessoa como um objeto. E aí você começa a usar outra pessoa para satisfazer um vazio que está em você. O famoso vazio no coração. Vários testemunhos, quando eu escuto, até mesmo meu testemunho, eu digo isso. Quando eu não conhecia Deus, eu sentia realmente um vazio no meu coração. E tentei preencher de várias formas, de várias maneiras, né? E claro, a pornografia foi uma delas, porque eu cresci, né, com meu tio, dizendo assim, com a minha família, dizendo, para você ser homem, você tem que ir para um cabaré, você tem que ir para uma casa da vida, né? E você cresce com aquilo ali, e aquilo ali acaba fazendo parte da sua adolescência, acaba fazendo parte da sua juventude, e se você não tomar cuidado, você acaba entrando num caminho que aparentemente é um caminho sem fim. Claro que a gente sabe que tem solução, porque com Deus a gente pode tudo, mas esse ponto principal, a solidão, você tem que gerenciar a sua solidão. Tem até um dos pontos para você se livrar esse, gerenciar a sua solidão. E é justamente isso. Veja só, são 2 pontos que podem levar, dentre tantos, que podem levar, que eu vejo como pontos importantes, que é justamente esse tédio,
essa ociosidade. Peraí, será que eu não tenho nada o que fazer, meu Deus? Como é meu tempo? Como eu estou gerenciando o meu tempo? Essa falta de gerenciamento do tempo... Seria né, aquela velha frase, mente vazia é a oficina do diabo. Será que essa mente frase vazia, vale? mente vazia cabe. A mente vazia é a oficina do diabo, que justamente porque a nossa mente ela é fértil. Hamilton ele veio dizer assim, Hamilton tinha uma pregação que eu vi de Hamilton há um tempo já, ele dizia assim, cuidado com a louca. Mas que louca é essa? É a cabeça. Nossa cabeça, nós temos uma louca. Se você dá espaço para ela, se você dá voz para ela, você vai viajar. A gente, meu Deus, quando a gente, nós que rezamos, nós que estamos missionários e tal, mas a gente também está sujeito a isso. Quando nós estamos na nossa ociosidade, alguma coisa assim, a nossa cabeça começa a voar, começa a pensar outras coisas. Quando a gente vê, meu Deus do céu, o que eu estou pensando mesmo, Jesus? Porque temos uma louca, temos uma cabeça que, se a gente dá espaço a esse tipo de pensamento, a gente está lascado. Então, assim, a ociosidade, né, o tédio leva, né, a gente buscar alguma coisa, né, que esteja fora dos nossos padrões, sim. E também a questão dessa solidão, desse vazio, né? Esse vazio que às vezes sentimos, que principalmente quando tivemos um encontro pessoal com Jesus, antes desse encontro pessoal, né? A gente sentia esse vazio, sim, um vazio, não digo existencial, mas de algo que precisava nos preencher. E a gente procurava em algumas formas, tal. Por exemplo, eu busquei muito em bebida, eu busquei muito nas farras, busquei muito nas amizades, era uma forma de preencher, mas também na pornografia, tal. E você vai tentando preencher aquilo que está ali incomodando, aquele vazio. E aquele momento, realmente, a pornografia ela é prazerosa, né? Ela é boa naquele momento, ela dá uma saciação, um sentimento de estar saciado de alguma coisa, daquele vazio, você se sente mais relaxado, né? Tudo isso vai satisfazendo você, mas é lógico, é claro, né? Todo prazer, ele é momentâneo, o prazer é momentâneo, é aquele momento ali, e o prazer tem consequências seríssimas na vida da pessoa. Né? Antes de falar sobre como vencer a pornografia, né, que é a pergunta que fazer para vencer a pornografia, vamos falar dos estragos dela, né? Sim. Os estragos que ela faz. Eu vi um artigo falando sobre 3 estragos, eu achei bem interessante para trazer aqui para a gente. 3 estragos. O primeiro estrago é o estrago do cérebro, né, da nossa capacidade de pensar, da nossa ética, porque ele vai quebrando tudo, ele vai quebrando até a nossa ética, que a gente vai se afundando, porque se torna um vício, né? Pornografia ela é um vício como qualquer outro, e chega a ser comparado com o vício da cocaína, porque ele ativa no cérebro o mesmo, né, o mesmo elemento que a cocaína. De tão forte que ele é, ele consegue ativar mesmo elemento da cocaína. Ele faz um estrago na cabeça da pessoa, e a pessoa às vezes vai perdendo a noção das coisas, a noção do que é ético para você. Por exemplo, se era ético, é inconcebível para você o sexo com animal, né? A zoofilia, né? Inconcebível isso, inconcebível você olhar para uma mulher, né? Porque na sua ética, antes desse vício, era concebível você olhar para uma mulher casada e você desejá-la, por mais que, sei lá, seja uma pessoa próxima ou não, né? E você olhar para uma mulher na televisão, era inconcebível para você olhar um filme, uma novela, sei lá o que a pessoa assiste, e você já desejar aquilo ali, né? Como se você tivesse já a malícia, né? Porque justamente isso, o vício, ele vai atacando de tal forma no cérebro da pessoa que vai destruindo também essa capacidade da ética, do respeito. Ele acaba com a sua inocência também, né? Assim, você perde completamente o senso de inocência. Nada para você é puro mais. Tudo tem malícia, tudo tem a sensualidade ali, né? Pode continuar. Então tudo tem você realmente você vai ficando, né, com esse olhar sensual das coisas, né? A malícia vai chegando, né? Porque tudo você olha com desejo, porque está ativo na sua cabeça. Ela mexe com essa cabeça, ela mexe com o cérebro. É um vício terrível. E esse vício, assim como o vício da cocaína, da droga, onde você está, quando você não consome,
você sente uma inquietação em você, porque você não está consumindo aquilo ali. E aquilo ali pode gerar outro estrago que é a questão do relacionamento. O estrago no relacionamento. Porque a pornografia, ela mata o amor, né? Aquela pessoa que você amava, você acaba não a amando mais na sua essência, mas como objeto, né? Então ela tem essa capacidade também de fazer esse estrago. Essa frase é muito forte. Pessoal, escreve aí, que o pessoal vai entrando, escreve aí. A pornografia mata o amor. Então você que está acompanhando essa live, escreve, porque essa frase ela é muito forte e com certeza quando a gente olha para essa frase, a gente já consegue tomar um susto, né? Então escreve aí você que está acompanhando, enquanto o Anderlan vai falando essas consequências, porque a gente vai entrar já no que a gente pode fazer para vencê-lo. Sim. Aí ela consegue fazer isso, né? Porque você é casado, você já deve ter visto outros testemunhos de pessoas casadas que devem procurar, né? Porque também nos procuram, mesmo que a gente não seja casado, mas pessoas, esposos, né? É mais difícil mulher, mas acontece mais, não que na mulher não exista. Existe demais e está crescendo bastante. Tanto a pornografia como a masturbação, né? Porque na realidade um tem tudo a ver com o outro, né? Você está consumindo masturbação, você não vai estar só olhando, né? Não, você vai estar ali se masturbando. Então, assim, tanto no sexo feminino também, entre as mulheres tem crescido demais isso, né? Tanto o consumo do assistir como o próprio ato. Então, assim, é muita partilha, isso é muito testemunho. Eu conheço um testemunho de um casal assim, né? Que o casamento destruiu, né? Se separaram mesmo, casados na igreja e tudo mais, se separaram, mas graças a Deus retomaram, né? Porque aí a gente chega lá o motivo pelo qual ele venceu, conseguiu restituir o casamento, um ponto a gente falar sobre o ponto de vencer, né? Mas assim... traz essa consequência terrível, né? Porque a mulher pegou o celular dele, né? E quando pegou o celular dele, viu lá os acessos nas redes, na pornografia, mensagens, papapá. Isso é terrível, uma decepção muito grande para a mulher, porque, primeiro, ela não vai se sentir amada, porque todo o sexo que eles tiveram, ela vai lembrar logo, ele estava só me usando. Ele vai querer praticar um ato sexual da forma com que ele assistiu aquele filme, e ele vai fazendo com que a sua esposa, ela vai se tornar às vezes até como uma prostituta, ou pior do que uma, né? Sim. Então, assim, é uma coisa terrível. Então, dentro do relacionamento, ele mata o relacionamento, estraga o relacionamento. Isso em tudo, hein? Não é só casador, desde o conhecimento, a gente fala conhecimento na comunidade. Sim. Mas assim, não falando sobre o âmbito comunitário, mas assim, no namoro, você já está no namoro, o cara já está nesse vício, é lógico. Se ele já tem o vício da pornografia no namoro, casado vai ser pior. E outra coisa, se no namoro ele já está assim, a qualquer momento ele vai querer ter relação sexual com a menina, né? A qualquer momento ele vai querer ter. Muito mais difícil você conseguir viver a castidade, porque na verdade você já não está vivendo, né? Você está consumindo, você já não está vivendo. Independente se você ter relação ou não, né, com uma mulher, né, de maneira física mesmo, mas se você está consumindo, você já está quebrando o princípio da castidade nesse ponto aí, né? Sim. E o cabra já era, né? Praticamente ele vai estar desejando também a namorada, assim como ele deseja aquelas mulheres da pornografia. É um estrago total. Em relacionamento, estrago em relacionamento. Primeiro ponto aí é o estrago no cérebro, segundo ponto, estrago no relacionamento. E o terceiro ponto que eu tinha visto é o estrago na sociedade. Eu comecei a pensar, rapaz, na sociedade, na sociedade por quê? O vício, assim como você se abastecer, é isso mesmo? Se abster da droga, você vai gerar, a pessoa vai ficar desesperada. Acontece que quando você tem alguém drogado, alguém viciado em drogas na sua casa, na sua família, o cara, né, já não está consumindo mais, o que ele faz? Já não tem dinheiro, ele começa a vender as coisas da casa. Ele começa a vender, tal, é um desmantelo,
para pagar as dívidas, está consumindo, tal, é um problema. No vício da masturbação, no vício da pornografia, acontece da mesma forma, às vezes até pior. O abuso na sociedade, o abuso. Sim. Né? Porque você é viciado na pornografia, vai despertando você o desejo, meu irmão. E não é só pornografia, às vezes existe também a pornografia infantil, né? Que são caminhos que vai levando, que cresce demais, que é terrível, né? A pornografia infantil, pessoas, adultos que consomem pornografia infantil e acabam desejando crianças. Isso chega a ser terrível, mas o negócio vai afundando ainda mais, né? Você vê que o buraco ele parece que não tem fim. Ele vai causando um problema dentro da sociedade tremenda, porque qual pai hoje deixa a criança, por exemplo, deixa uma criança aí comprar um pão na padaria sozinha, com pais, em paz? Você não deixa. Para ir para a escola sozinha, o pai ou a mãe em sã consciência pode até deixar, mas deixa sempre com aquela preocupação. Rapaz, era para eu ter deixado, era para eu ter levado, ter buscado, tal, porque vai gerando isso, né, esse desconforto da sociedade, a própria prostituição, né, esse estrago na sociedade, a pornografia, no aumento da prostituição, né, o estupro. O que é o estupro? É você desejar de tal forma aquela pessoa, de ter relação sexual com aquela pessoa. Você forçar, forçar aquela pessoa, é porque dentro de você já está você é consumido por essa luxúria, né? Você está consumido por esse pecado capital da luxúria, de tal forma que você quer possuir aquela mulher, e quem estiver na sua frente der bobeira, você vai atacar. Então, assim, olha, é um problema para a sociedade. É triste. Problema. Pessoal, a gente já está se aproximando de 30 minutos de live, e aí agora a gente vai buscar dar os caminhos, né? Buscar dar os caminhos no sentido de o que a gente pode fazer de fato para que a gente possa sair, vencer disso. É possível, não é possível? Eu vi umas coisas bem interessantes do próprio padre Paulo Ricardo e me chamou muito a atenção. Só que antes da gente ir para esse passo, eu queria que você pudesse entender aqui o seguinte: a pornografia em si, ela é uma consequência. Tá? Grava isso. A pornografia, ela é uma consequência de algo que está por trás muito maior. Sim. Né? Então, se você busca a pornografia para se satisfazer, para lidar com a solidão, para passar o seu tempo, é porque existe um problema maior por trás. Você não se sente amado, você não se sente desejado, enfim, você não se sente bem-vindo nesse mundo. Quantas e quantas pessoas tiveram traumas terríveis na sua infância, não tiveram realmente um ambiente que favoreceu ao jovem, à criança se sentir amado, se sentir amada pelos seus pais. Infelizmente, às vezes, eu sei que é difícil você ouvir temas como esse, como o Nelon falava, inquieta e incomoda um pouco, mas quantas e quantas pessoas já sofreram, como o Nelon falava, um transtorno na sociedade. As pessoas sofreram algum tipo de abuso antes, e aí acaba destruindo por completo a vida da pessoa, e você acaba entrando nesse mundo para poder, de uma certa forma, saciar o desejo de se sentir bem, entende? Então, o que eu quero que você entenda é que vem uma consequência maior, de que o ato em si, você está diante de um site, você está com o seu celular, você está consumindo, isso aí você precisa pensar de que o que eu estou fazendo agora, né? Imagina que você abriu e você está, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui agora é uma consequência de algo muito maior. E se eu continuar, o buraco vai aumentando, entende? E a própria palavra diz, o salário do pecado é a morte. Não tem como a gente continuar nesse caminho achando que a gente vai se dar bem, que quando a gente pensar a gente vai se livrar. André não falou muito bem, é como um vício. É a mesma sensação da cocaína, o mesmo elemento que ativa no cérebro é da pornografia. Então, mesma forma que o cara está utilizando a cocaína, né? É o crack, Cocaína. O mesmo elemento que o cara está usando a cocaína. Não, daqui a pouco eu largo, daqui a pouco eu deixo. É só por um tempo, eu estou em casa mesmo, estou de bobeira. E aí você vai, você percebe que você não consegue parar. E aí você entra num casamento, e aí depois o seu casamento vai por água abaixo. E aí a raiz
Tem lá atrás, lá atrás. Então, o que a gente está fazendo aqui é realmente tentando alertar você, né? E fazer com que, claro, que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se você está assistindo essa live e está dizendo, isso não acontece comigo, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, abominável, a palavra diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair, né? Vigia, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar de olho aberto, né? E o coração em Deus para que isso não aconteça conosco, tá bom? Para que eu saiba que você está aqui com a gente, coloca aí, vamos estabelecer uma hashtag para essa live, Anderson, para a galera colocar uma hashtag aí e espalhar essa mensagem. Eu vou sugerir uma, depois você pode sugerir uma, tá? Você pode colocar assim, galera, você pode colocar assim, hashtag vida pura, né? Vida pura, ou até mesmo vida em Deus. Para que a gente não dê ênfase ao nome em si, né? Tipo, Sim, a gente sim, dá sim. uma hashtag, dá o nome da pornografia em cima, você pode colocar a hashtag vida em Deus e vai colocando aí, comentando, para que a gente possa espalhar isso daí. A gente vai mudar a faixa agora para o que a gente pode fazer para vencer. E se você tiver uma sugestão também, vai colocando nos comentários aqui. A gente quer ouvir você, é importante também. Ou se você tiver alguma pergunta, coloca aí que se a gente puder responder. A gente não é professor Felipe Aquino, nem Padre Paulo Ricardo, Mas mas a gente manda aí. tá na realidade Mas aí. a vida nos ensinou, né? Nos ensina, né? Pois é. Acho que muito mais até do que conhecimentos, como eu posso dizer, conhecimentos de faculdades, conhecimentos Sim. teóricos, né? Na realidade é essa. Conhecimentos teóricos, a própria vida nos ensina. E aí, galera, é isso. Vocês que estão nos assistindo aí, manda uma pergunta se tiver, né? Ou pelo menos dá um coraçãozinho aí para saber se vocês estão vivos, cara. Que vocês estão parados aí. É verdade, é verdade. Danga Olha, esse coração aí. veja só. Muito bem, né? O que fazer para vencer a pornografia? Eu acho que o primeiro ponto são outras coisas que eu esqueci de falar aqui também sobre a questão, né, que a pornografia ela causa também disfunção erétil, né? Para o Sim. casamento, para a relação sexual, para quem já é casado e tal, essas coisas, é complicado. Disfunção erétil é terrível. Segundo ponto, é que ela também é um reflexo do nosso egoísmo, né? É ser egoísta demais a pornografia. Porque, veja, você está usufruindo, você está se satisfazendo de uma imagem de uma pessoa que está escravizada ali também do outro lado, né? Porque aquela atriz ali, aquele ator ali, são escravos de uma situação como essa. Há um lado também espiritual que a gente precisa entender isso. A escravidão, Jesus veio para... Nós estamos na Semana Santa. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Né? A missão de Jesus, o foco de Jesus era esse. Custe o que custar, e custou muito. Ele veio para nos libertar dessa escravidão. A pornografia, o pecado, é uma escravidão terrível. Né? Quem está do outro lado também é escravo disso. Né? Então, quando essa pornografia gera em nós, revela esse lado oscuro que está dentro de mim, que é um lado egoísta em mim. Sim. Esse lado egoísta que eu tenho de querer me satisfazer pelo pecado alheio, né? Pela miséria alheia. Quem somos nós para né, do pecado alheio? Que egoísmo é esse nosso? Que buraco, veja, o buraco que nós estamos, né, imenso. E a outra coisa, né, que ela potencializa o outro roubo. Porque quando a gente está a pornografia, ela é fruto dessa solidão, desse vazio, e ela potencializa mais ainda, ela rouba essa alegria mais ainda, porque ninguém que está escravo, não conheço nenhum escravo feliz. Se vocês conhecem aí, vocês estão assistindo aí, me falem algum escravo feliz. Porque ele vai roubando essa alegria, essa autoestima da gente, né? Você vai ficando desanimado. Você olha para a pessoa, um morto-vivo. Só sem ânimo, sem alegria. Ele fere um dos princípios mais importantes que Deus nos deu, que é a liberdade, né? Sim. Então, só o fato de você não conseguir sair quando você quer, você já entende que ele está ferindo o seu princípio da liberdade. Você não está ali simplesmente porque você quer, porque você não consegue sair. É completamente diferente, né? Com certeza. Pode continuar, Anderson, senão a gente muda. E
eu acho que é um princípio de sair, de vencer a pornografia é o reconhecimento. Eu só mudo se eu reconhecer que eu preciso dessa mudança, que eu preciso realmente, que eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu estou caindo. Jesus, eu reconheço. Esse reconhecimento deve ser a quem? A Jesus, né? Você precisa buscar o Senhor, reconhecer diante dele. Eu sou fraco, Senhor. Essa é a minha miséria, essa é a minha fraqueza, é o meu pecado. Né? Porque a mudança ela acontece quando eu reconheço. Né? Se a gente não se reconhecer dessa forma, não há mudança, porque a gente vai sempre achar, vai sempre colocar uma desculpinha ali, não, mas é porque eu estou vazio, é porque não tenho ninguém, é porque eu estou solteiro, porque... Justifica, né? Você vai justificando o É que uma você justificativa sem fim, cara. A turma toma se justificar, papai, naquele mimimi, no vitimismo, né? Porque a pornografia revela também uma profunda carência afetiva, né? Você é tão carente afetivo, porque, minha gente, se nós somos profundamente amados, se realmente você se sente amado, se nós nos sentimos amados, jamais vamos nos afundar na pornografia, porque ela nunca irá preencher aquilo que já está preenchido. Exato. Né? Ela vai preencher o quê? Ela vai Não tem ocupar espaço o quê? mais, Não né? tem Não espaço. tem espaço mais. Não. É. Ela não vai ocupar o espaço. Eu lembro até que tem uma irmã nossa de comunidade e você vai entender bem, Núbia. Lembra dela? Sim. Quando o Gilberto cita muito ela, a nossa irmã de comunidade Núbia, ela é celibatária. Para que você não sabe o que é celibatária, é alguém que se consagra corpo e alma a Deus. E ela diz o seguinte: eu me sinto tão amada por Deus, Deus me preenche de uma forma tão grande que não tem espaço para outro homem na minha vida. Não tem espaço para outra pessoa. Então, para você entender, quando a Derlon fala nesse sentido, você se sentir amado. E aí é como você faz para vencer. Muito mais do que você amar a Deus, você precisa permitir que Ele ame você. Porque a palavra diz isso. O verdadeiro amor consiste não em nós amarmos a Deus, mas Ele que nos amou primeiro. Primeiro João, a gente vai entender bem isso. Primeira carta de São João, depois você vai ler. Então, para você realmente vencer isso, lembra desse amor. Se a pornografia ela mata o amor, eu preciso fazer com que o amor ele permaneça sempre vivo em mim. Né? Se eu deixo o amor ele permanecer vivo em mim através do próprio amor de Deus, aí eu consigo realmente ter forças para sair. Eu queria até elencar cinco pontos que o padre colocou. Eu acho interessante você perceber. Se você tiver papel e caneta, anota aí. São esses 5 passos. Quem viu o vídeo sabe quais são. Que é o seguinte: primeiro, é você gerenciar a sua solidão. Você gerenciar, você procurar saber o que você vai fazer com a sua solidão, com você mesmo, tá? Segundo, é você encarar o sofrimento. É você saber que na vida você vai ter frustração, na vida você vai ter dificuldade. Não adianta você querer tampar o sol com a peneira, ou seja, você querer acabar com o seu sofrimento entrando no site pornográfico para você achar que vai esquecer do seu problema. Não, você vai sofrer. Isso é um fato, todo mundo sofre na vida. Então, quando você encara o sofrimento, você consegue evitar essas ocasiões de queda. O terceiro é evitar os momentos em que você vai fazer isso. Tá? A pornografia, na verdade, ela não começa ali quando você abre um site. Mas antes disso, você já pode evitar. Por exemplo, se você tem um namorado, você tem uma namorada, e aí aqui na comunidade a gente vive um princípio muito bonito, que é o seguinte: se existem namorados, eles podem namorar, sim, mas o namoro acontece onde estão as pessoas ao redor. Claro que não é em cima, mas as pessoas estão ali ao redor para que realmente vivam um namoro sadio. Então, evitar as ocasiões. Você vai namorar, para que você ir para um lugar escuro onde não tem ninguém? Ou até mesmo para que você ir para a casa de alguém, para a casa do seu namorado, da sua namorada, sabendo que ali você pode começar um desejo que você vai terminar em casa. Você pode não cometer ali quando você está com ela, você pode até se segurar, que eu acho muito difícil. Mas se segurou, quando você vai para casa, você vai querer descontar o que você não fez. Eu estou falando bem aberto porque essa é a realidade. Então, evitar as ocasiões. O número 4 é a tolerância a zero. Tipo assim, você não dá uma brechinha. Não, vou dar só uma olhadinha. Radicalidade, né? Radicalidade, né? A palavra certa mesmo é essa.
dá uma olhadinha ali e tal. Não, você tem que ter tolerância zero, ser radical nisso. E o quinto é você ter hábitos saudáveis. Você procurar ter, um exemplo, hábitos que venham alimentar o seu cérebro, hábitos que venham, claro, alimentar o seu espírito, a sua alma. Teve um irmão que colocou aqui nos comentários, Marcelo, pessoal fala sobre a questão dos efeitos na vida espiritual, né? A prática da pornografia com a vida espiritual. Na verdade, você nem tem vida espiritual, né? Você nem tem essa vida. Se você está ali na pornografia, você está vivendo, na verdade, uma superficialidade. Você acha que Deus não está, mas Deus, na verdade, está. Ele sabe. E é algo que eu ouvi muito interessante, Delão, que o padre dizia o seguinte: para quem é cristão, para quem acredita em Jesus, a gente sabe que a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho, né? E aí, falando, tá com quem? Tá tudo bem por aí? Tá sozinho aí? Não, tô eu e Deus. Então você sabe que você nunca está só. Quanto mais você alimentar essa consciência, você vai evitar. Porque eu acho muito difícil você estar ali sozinho, diante de um site, ou diante do seu celular, e você ter a consciência de que você não está só, de que Deus está ali com você, de que você tem a comunhão com os santos, e você praticar esse ato. Então, quanto mais consciência eu tiver da presença de Deus ali, mais difícil eu vou me afundar nisso, né? Com certeza. E essa pergunta desse menino aí, né, do lado espiritual, minha gente, são muitas consequências. Primeiro, que é pecado. Se é pecado, ele atinge o nosso ser espiritual, né? No sentido de que você está escravizado espiritualmente. Não é só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque há um controle, há uma contaminação ali, uma opressão, né? Porque o inimigo, ele age de três formas, né? A contaminação, que não é o caso, que não é esse caso. É lógico, a partir do momento que você consome, você vai se contaminando. E depois vem o caso da opressão, você fica oprimido, você está sendo oprimido a todo tempo por Satanás, né, pelo uso da pornografia, né? E essa opressão, ela vai gerando espiritualmente terrível, acaba com, principalmente assim, a gente tem essa linguagem da unção, né? Porque a gente, pela forma carismática de ser da espiritualidade, mas a sua unção em si, ela com certeza vai acabando, né? Porque a unção, ela é gerada pela intimidade com Deus, pela vida sacramental, a vida em uma busca de santidade, por mais que não sejamos, mas a coerência na fé, né? A fé autêntica, coerente, que gera unção. Olha, a pergunta do Daniel aqui, está colocando assim: pornografia causa doença mental? Eu vou falar, depois se você tiver alguma informação, você fala dela, tá Marcelo, bom? eu só tenho 5 minutos, meu irmão. Sabe por quê? Porque chegou um senhor aqui em casa. Ele está precisando falar comigo. Não, mas dá para a gente terminar aqui. Sim. O que é que eu acredito? Eu acredito que a causa da pornografia, quando você fala de doença mental em si, de deixar a pessoa maluca, eu acredito que pode sim causar algum tipo de neurose, para a pessoa ficar realmente tão viciada naquilo, e ele é capaz de cometer, como o Adelão falava, abusos e estupros e outras coisas mais. Eu não tenho como te dizer cientificamente o que causa, mas os efeitos da pornografia são efeitos que a gente percebe que são diretamente no cérebro, principalmente também na alma, e você percebe isso, é visível isso, né? Não sei se o Adelão tem algum dado. Eu não diria doença mental, porque isso é pesado, mas eu diria a mente doente. A sua mente fica doente, ela fica assim. Entendi. Você fica tão preso a essa situação que a sua mente fica doente. Não é como a droga, não ativa como a droga. A sua mente fica doente, você fica psicologicamente, emocionalmente preso a isso. Você não consegue amar as pessoas na sua essência, você não consegue ver as pessoas na pureza. Isso é uma mente doente. Não digo doença mental porque isso caracteriza às vezes para outras pessoas outra conotação, né? Mas que a mente doente, sim. Eu quero, Mariano, eu quero só concluir aqui, dizer que sua radicalidade, né, precisa ser muito radical e muito corajoso. Se você precisa ser homem o suficiente para dizer o não. Se você não é homem o suficiente, ser uma criança, você vai continuar sendo preso a essa pornografia. Ou é não, ou é sim. Se você dizer sim, você vai arcar com as consequências que será terríveis na sua vida. Ou dá um basta. Quando vir o desejo, quando vir a vontade, corre para algum lugar, liga para alguém, vai dormir, vai, sei lá, inventa alguma coisa, mas sai dessa. Valeu, Marcelo, por essa partilha.
Infelizmente eu vou ter Valeu, que valeu, ir, mas obrigado, meu qualquer irmão. coisa a gente marca outra aí para continuar essa conversa. Vamos sim. Ou outras, né? Beleza? É outras aí. Valeu mesmo, Aham. hein? Beleza, um Valeu a galera que abraço, um está abraço. assistindo aí. Tchau, tchau. Tchauzinho, A meu gente irmão. permanece um tempinho e eu vou tentar responder algumas perguntas aqui e a gente finaliza. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou dessa live de hoje. Coloca aqui o que é que você achou, se foi legal, se foi proveitoso ou não, porque com certeza para mim foi bem legal. Só esqueci de tirar o print com o Anderlon aí, mas enfim, foi muito bom, foi muito prazeroso. Quem tirou algum print aí, fala comigo e manda para mim, tá? Se quem tirou um print comigo e Anderlon, manda para mim que eu quero depois fazer uma postagem. Vamos lá. Um amigo perguntou aqui, Darlan perguntou: é necessária confissão ou é um pecado que pode ser redimido do ato penitencial? Confissão, velho, confissão. Porque o que é a confissão? É você realmente dizendo publicamente, ou seja, para Deus, na pessoa do sacerdote aqui, que você está arrependido daquele pecado, entendeu? Se você, claro que existe aqueles pecados que você pode se arrepender, se você se arrepende de coração, a igreja reconhece, mas eu digo para você, confesse, procura sacerdote, porque quanto mais você desmascara, quanto mais você ali mostra o que está acontecendo com você, mais você vai buscando e vai encontrando a cura para esse momento. Beleza? É dessa forma que acontece. Beleza, Gilário tirou o print. Obrigado, Gilário. Manda para mim no direct. Eu fico muito feliz pela presença de vocês, porque aqui foram mais ou menos 22 pessoas simultâneas aí, e essas 22 pessoas podem multiplicar para mais 22, e mais 22 e mais 22. O principal é você realmente ter o coração em Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai dando espaço para Ele e menos espaço para a pornografia. Tá bom? Eu espero que essas estatísticas aí, elas diminuam, claro. Eu sei que essa live aqui é apenas uma gota no oceano, mas acontece que se eu não fizer a minha parte, esse oceano vai ficar menor. Existe uma mensagem que dizia justamente isso para a Madre Teresa de Calcutá. Mas a senhora vai cuidar desses pobres aí, a senhora sabe que existem muitos e muitos pobres no mundo. Ela disse, mas pelo menos eu fiz a minha parte, eu fiz a diferença. Então, essa live daqui, ela pode não acabar com o aumento da pornografia, mas ela pode acabar com a pornografia na vida de alguém, na sua vida, na vida de alguém que você compartilhou, e isso que mais importa. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue. E, gente, não brinquem com isso. Não brinquem com isso achando que é algo de adolescente, é completamente normal. Eu ouvi, não tenho como comprovar, mas eu ouvi de uma pessoa que eu sigo no Instagram, de um influenciador, que ele diz o seguinte, que o consumo da pornografia, ele diminui em cerca de 30% a sua produtividade. Então, isso afeta até no seu trabalho também. Por isso que é importante você dar um basta nisso. Falou? Um grande abraço para todo mundo mesmo. Quero convidar vocês, principalmente os homens, para que a gente possa ter formação. Há muito tempo atrás, Deus colocou no meu coração algo que até hoje me inquieta, que é poder justamente ajudar os homens a viverem qual é verdadeiramente o papel do homem na sociedade. Eu, um exemplo, não fui criado pelo meu pai, então tive muita dificuldade quanto a isso. Tive muita dificuldade também antes da comunidade com pornografia, porque eu tive uma formação masculina completamente diferente daquela que Deus queria para mim. E aí, quando eu realmente conheci o amor de Deus, quando Deus começou a entrar na minha vida, eu decidi trazer isso para as pessoas. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Deus suscitou no meu coração um movimento chamado Elo Forte. Então, Elo Forte Movimento, a princípio eu criei um canal no Telegram. Então, esse canal no Telegram eu posto vários conteúdos de formação para os homens, onde a gente vai estudando a Bíblia, onde a gente vai trabalhando a mente, o corpo e o espírito, né? A mente, o corpo e o espírito. Inclusive, na próxima quarta-feira, eu vou fazer uma live só para esse canal do Telegram, só para os integrantes do Elo Forte, falando sobre hábitos, como é que a gente cria um hábito e como é que a gente faz com que esse hábito nos ajude a nossa formação masculina, beleza? Então, se você é homem, se você tem dificuldades em executar as coisas, dificuldades em poder educar seus filhos, dificuldades, medo de casar, medo de namorar, medo de fazer as coisas, se você procrastina muitas coisas, você sabe que isso te prejudica no seu ser homem, se você não tem atitude, eu digo para você, entre no canal do Telegram, que eu quero te ajudar, e eu quero, na verdade, que a gente se ajude. Isso enfim, é o que me motiva hoje, ok? Amanhã, de 5h45, a gente continua com as nossas lives.
a live todos os dias, de 5h45, eu faço lives no Instagram, justamente tratando desse assunto, de como é que a gente consegue ser homem de verdade, segundo a palavra de Deus. A gente está estudando o livro de Provérbios, porém amanhã eu vou começar a falar um pouco mais sobre a paixão de Cristo. Tendo o exemplo, claro, como um homem perfeito. Jesus é um homem perfeito e nos ensina a viver essa perfeição. Falou? Um grande abraço, Deus abençoe. Deixa eu tirar um print rápido aqui. E, Gilária, manda para mim, tá bom? O print que eu tirei com o Anderlon, fechou. Deus abençoe e a gente se vê aqui no Instagram. Falou? Tchau, tchau.